convidado a participar aqui neste sábado, às 19 horas. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: porque eu sei os planos que concebo para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. O Senhor, Ele tem planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Feche os teus olhos. Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui na igreja para ministrar a Tua palavra. Sabemos as dificuldades que cada um de nós enfrentamos. Ó Deus, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, muitos temos enfrentado dificuldades, situações difíceis, em nossa casa, nos relacionamentos, na empresa, no trabalho, Pai querido, no casamento, nos relacionamentos, ó Deus, mas o Senhor está conosco. O Senhor tem um pensamento de paz a nosso respeito. O Senhor tem planos de paz para nós e não de mal, e é por isso que através dessa palavra aqui nessa noite, eu quero ministrar o coração de cada um, ó Deus, e que o Senhor possa falar conosco de maneira poderosa, ó Deus, aqueles que estão cansados, aqueles que estão tristes, ó Pai, aqueles que estão abatidos, em nome de Jesus, o Senhor vai levantá-los aqui nessa noite, e vai sair daqui diferente, em nome de Jesus. Então fala conosco, amém, e amém, e amém. Irmãos, em uma época, se não me engano em 2010, em uma das ilhas ali da Islândia, inclusive por esses dias na África, um vulcão que já há algum tempo não entrava em erupção, e entrou em erupção esses dias, e a lava estava descendo, está descendo ainda, né? 2 milhões de pessoas estão evacuando aquela cidade ali próxima. Milhares de pessoas. E essa semana. Mas em 2010, na Islândia, o vulcão entrou em erupção. E os aeroportos de toda a Inglaterra e Europa ficaram fechados por aproximadamente 5 dias. 5 dias fechados. Irmãos, agora imagine só, esses aeroportos fechados, mais de 100 mil voos cancelados, muitos voos cancelados. Agora imagine só, milhares de pessoas que compraram as suas passagens, e que dependem do voo para trabalho, mas não puderam chegar a essas cidades. Milhares de pessoas ficaram impossibilitadas de viajar nessa época. Agora imagine os eventos importantes que essas pessoas teriam que enfrentar, ou teriam que participar. Reuniões, contratos a serem fechados, assinaturas, futuros negócios, empreendimentos. De repente teve algum missionário ali que teria que viajar para algum país desses aí também, para levar a palavra do Senhor, e agora estava impossibilitado. Pessoas que perderam dinheiro, deixaram de fechar negócios, pessoas que perderam coisas importantes, porque ninguém sabia como que aquilo ia acabar. Como agora aconteceu recentemente, os voos foram cancelados em Israel. A Palestina estava em guerra contra Israel. Ninguém entra, ninguém sai. Os brasileiros que estão lá passando aperto. E as pessoas que estão em famílias lá também passando aperto, não sabem o que ia
acontecer. O que vai acontecer? Irmãos, e quando isso acontece conosco, os nossos planos parece que estão indo embora, os nossos planos parece que vão desmoronando, e a gente acha que não tem solução, e aí começa a gerar frustração no nosso coração, a gente não consegue dormir, o nosso coração começa a palpitar, aí dá aquela crise de ansiedade, e vai gerando outras coisas em nós. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu isso comigo. Senhor, parece que quanto mais eu oro, as coisas parecem que vão acontecendo o contrário. Aí a gente vai ficando triste, a gente vai ficando abatido. Isso é normal, sabe? Isso é normal. Isso aconteceu com José. É o sonho que ele teve, mas parece que estava acontecendo ao contrário. Tantos anos depois, aqueles sonhos foram concretizados. E eu aprendo aqui algumas lições de como lidar com as frustrações. Você já foi frustrado em alguma situação? Quantas situações da sua vida você já foi frustrado? Se você ainda não foi frustrado, nunca foi frustrado, então a gente tem que se preparar, porque no processo da vida, a nossa vida, irmãos, a gente sempre vai deparar com alguma frustração. Pessoas nos frustram, situações, e a gente tem que nos preparar para lidar com ela. Então agora abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. A Bíblia fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fala assim, para aqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui, diga amém. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, você foi chamado, todos nós fomos chamados. Irmãos, crer de todo o coração que Deus está no controle de nossas vidas traz conforto para nós. Mas quando a gente passa por um leito, ou quando a gente está no leito de enfermidade, quando a gente está hospitalizado, quando a gente passa por uma situação e a gente olha assim, o médico vem e fala para nós aquele diagnóstico dele, nós como seres humanos, a gente fica chateado, frustrado. Quando a gente recebe uma notícia, ontem mesmo recebi uma notícia, nós temos que procurar, nós temos que correr atrás de um negócio aí que, falei assim, gente, parece que o negócio estava tão bom e agora está ruim. Aí não dormi direito, passei a noite, o dia angustiado, aí nós fomos lá conversar. Aí graças a Deus, irmãos, não é nada daquilo que a gente estava pensando, mas essas coisas nos afetam, a gente fica frustrado, e a gente tem que colocar a nossa confiança em Deus. Em Jó 42, versículo 2 diz o seguinte: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ou seja, se tentamos, lutamos e o plano não deu certo, é porque Deus tem algo melhor e superior para nos dar. Porque muitas vezes a gente tenta com o nosso braço, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, achando que nós que vamos conseguir. É lógico, irmãos, Deus nos usa, Ele usa o ser humano para cumprir os seus desejos, os seus desígnios, os seus planos, os seus propósitos, mas muitas das vezes a gente acha que não vai dar certo. Mas irmão, Deus tem algo melhor para você, porque de repente não é da nossa vontade, é da vontade dEle, é da vontade dEle. Certa vez eu fiz, irmãos, algumas tentativas de entrar numa empresa no qual eu trabalho hoje. Tentei uma vez, não deu certo, eu fui até o último processo, não deu certo, voltei chateado para casa. Era um dos planos entrar. Aí pela segunda vez eu fui lá e tal, voltei para casa também, não deu certo. Eu falei com o Sandro, não tem lógica,
Eu estava lá dentro, mandaram levar os documentos, tudo, daqui a pouco me liga, falou que não precisava mais. Então tem um negócio errado aí. Irmão, pensa na pessoa que ficou chateada. E a Sandra vem com aquela palavra: não, Deus está no controle de todas as coisas, o que é seu, o que não é, não é. Aí pela terceira vez, aí eu consegui entrar. Aí entrei, fui trabalhar pertinho de casa, ia a pé. Aí a Sandra estava, você está vendo? Se você tivesse entrado naquela época, você ia trabalhar longe, bem mais longe. E agora você entrou com a vaga aqui pertinho da sua casa. Você pode ir de bicicleta, você pode ir a pé. Eu falei assim: não, é verdade mesmo. E a gente vai entendendo os planos de Deus, irmãos. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele tinha algo melhor para mim lá na frente. Mas depois que a ficha cai, que a gente vai entender. E Deus pode ser que está fazendo isso, ou está agindo na nossa vida, na sua vida neste momento. Irmãos, ninguém pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Ninguém. De repente você está passando por um processo hoje que você não está entendendo nada, mas lá na frente você vai entender que Deus, Ele tem algo melhor, bem maior daquilo que a gente nem pode pensar ou imaginar. Já pensou se José, ele tivesse antecipado as coisas? Mas ele acalmou seu coração, confiando em Deus, e Deus no momento certo, no exato momento no qual ele estava ali, nos seus propósitos, José subiu no trono, e ele pôde ajudar a sua família. É assim que Deus faz. Agora já imaginou José na prisão, no poço, sendo vendido para os seus irmãos ali? Ele fala assim: não concordo com isso, não, tem um trem errado. Eu sonhei, Deus, eu sonhei que... E agora está acontecendo ao contrário, em vez de ser alguém ser importante, eu estou sendo vendido como escravo. Mas ele esperou o momento certo. Irmãos, e como evitar as frustrações das nossas vidas? Uma dica que eu dou para os irmãos: orar sempre, antes de tomar qualquer decisão. Antes de tomar qualquer decisão. Outra coisa é esperar em Deus, não se precipitar e buscar a direção de Deus. É isso que nós devemos fazer. E como lidar com as frustrações? Confiar na providência do Senhor. Abra sua Bíblia em Salmos 62, versículo 8. Salmos 62, versículo 8. Salmo 62, versículo 8. Confiai nele o tempo todo, ó nação, derramai o vosso coração perante ele. Deus é o nosso refúgio. Não tem outro lugar, não tem outra pessoa, não tem outro Deus no qual nós possamos confiar, somente no nosso Deus. E quando nossos planos são frustrados, as nossas mentes elas não podem se concentrar nas circunstâncias. Não pode se concentrar nas circunstâncias. Às vezes as coisas estão ruins e a gente começa a pensar, a matutar só nas coisas ruins, no que pode ser pior. Nós nunca pensamos naquilo que pode ser melhor. Às vezes a gente pensa só naquelas circunstâncias que nós estamos vivendo. A gente não pensa no melhor. Durante as frustrações e perdas, meus irmãos, temos que colocar a nossa confiança no Senhor, crendo que dele vem a nossa provisão, e nós vivemos em paz. Crer na provisão de Deus. Senhor, eu não vou deixar de dormir por causa disso. Eu vou confiar no Senhor, mesmo que demore um pouquinho, porque nem sempre as coisas são o quê? Rápidas. Nem sempre as nossas orações são respondidas de imediatamente. Algumas coisas que são demoradas. Eu não sei se você, quando você lê a Bíblia, parece que as coisas de Deus sempre são demoradas. Sempre são.
mas a gente prefere orar e querer as coisas de imediato. Mas nem sempre as nossas orações vão ser respondidas assim, irmão, na mesma hora. Algumas coisas sim, mas outras não. Mas confiar na provisão do Senhor. O Senhor tem providências de milagres para nós. Hoje mesmo você pode orar e receber um milagre. Hoje mesmo você pode dobrar o seu joelho e receber um milagre. Não fixe nas circunstâncias. Não fixe aí no Covid. Tem gente, irmão, o assunto é só Covid. Antigamente era política, hoje nem fala mais de política, está falando só de Covid. Mas porque as pessoas estão fixadas, as suas mentes, nessas coisas ruins. Mas nós devemos fixar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz sobre essa situação? A gente não sabe falar de outra coisa senão desse vírus. Mas por que não aproveitar a palavra de Deus e falar assim: ó, meu irmão, Deus ele pode mudar a situação. Olha, a palavra de Deus diz isso e isso e isso. Confie no Senhor. Irmãos, as coisas vão mudar. É porque nós estamos fixados nas nossas mentes, nessas coisas ruins, e é isso mesmo que acontece conosco. Mas deixe as circunstâncias encontrarem Deus na tua vida e tudo será proveitoso. E eu pergunto para você, você já teve uma experiência de passar por alguma frustração? Quem nunca passou por frustração na vida aqui? Levante a mão. Eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão. E a gente já teve aquela experiência de passar por alguma frustração e foi um livramento do Senhor? E eu já passei por várias. Perca financeira, mas lá na frente eu agradeci ao Senhor: Senhor, muito obrigado. Eu perdi esse dinheiro aqui, mas o que o Senhor me livrou foi muito maior. Poderia ter acontecido algo pior. Eu poderia estar respondendo na justiça até hoje, mas o Senhor me livrou. O Senhor me livrou. Eu poderia dar testemunho aqui, eu poderia dar oportunidade para vocês também, de Deus te livrar, de ter te livrado de algo pior. Irmãos, planos frustrados. Como lidar com as frustrações? Nunca deixe essas coisas te afastar de Deus. Nunca deixe. Irmãos, às vezes a gente faz campanha nas igrejas. A campanha na igreja, a campanha da vitória, a campanha das 7 chaves, a campanha da porta aberta, a campanha da bênção. E teve uma certa vez que a gente pregou aqui na igreja sobre as bênçãos que se tornam maldição. E às vezes a pessoa fica buscando aquela bênção. Bênção da porta, do emprego, bênção de um aumento de salário, bênção de uma promoção na empresa. E a pessoa vem, ela sobe um monte, ela faz aquela campanha, 7 correntes de oração e ela não falta um dia. É a primeira a chegar e a última a sair. Mas quando recebe a bênção, irmãos, parece que ela esquece de Deus. Mas tem aquelas pessoas também que são contrárias. Elas estão firmes na presença de Deus. Elas vêm no culto assiduamente, assistem os cultos, frequentam as orações, mas quando vêm as lutas, ela também esquece de Deus. Aí já é ao contrário. Irmãos, quando nossos planos desmoronam, quando as coisas não nos vai bem, nós não podemos esquecer de Deus. Trazendo à memória aqui, Jó. Jó, parece que os planos dele estavam sendo frustrados. Porque tudo indica que o Jó era aquele homem, era um homem dos mais ricos da sua época. Aí vem o inimigo e começa a afetar a vida de Jó. Os filhos morrem. Jó perde tudo que ele tinha. Mas uma coisa ele não esqueceu, sabe o que é? Distanciar do Senhor. O que tem feito você distanciar do Senhor? As frustrações, as lutas, as decepções da vida, o seu filho, seu esposo, a sua esposa, nada pode
afastar você de Jesus. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 38, gostaria que você abrisse também o livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 diz assim: porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Paulo escreve aos Romanos: olha, o que tem feito aí? O que tem acontecido? Será que é Nero que está colocando fogo nas igrejas? Será que é alguém que está perseguindo a igreja e está matando os cristãos? Estão afastando vocês de Jesus? E Paulo vem falando, nem profundidade, nem altura, nem riqueza, nada pode afastar de Jesus. E eu pergunto para você, o que tem afastado você de Jesus? De repente você não está sendo perseguido com espada, de repente ninguém está colocando fogo em você, mas algo lá na sua casa, algo tão simples, tem afastado você de Jesus, algo tão prazeroso, algo tão gostoso, algo tão divertido, tem afastado você de Jesus. O que tem afastado você de Jesus? Irmãos, muitas pessoas elas começam a enfrentar problemas, elas abandonam a igreja. Quantas pessoas abandonaram a igreja? Eu conheço muitas, porque elas não soube lidar com a situação, e elas começam a abandonar a Deus, elas começam a abandonar a igreja, mas nós precisamos aprender, irmãos, a nos aproximar ainda de Deus, quando as coisas não acontecem do jeito que queremos. Olha, deixa eu te falar uma coisa, nem sempre tudo que você planeja vai acontecer direitinho do jeito que você planeja. Eu vou casar, e vai acontecer isso, e vai ser assim e tal, e começa a ter sonhos. Nem sempre vai acontecer do jeito que nós sonhamos. Eu planejo fazer isso. Né? Tem gente que as pessoas planejam no início, na virada do ano. No início do ano, na virada do ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, e vai acontecer. Mas nem sempre, irmãos, acontece do jeito que nós planejamos. A gente coloca na nossa mente, coloca no papel, faz tudo certinho, todos os planos, mas nem sempre acontece do jeito que nós queremos. Aí eu pergunto para você, por que Deus permite a gente passar por situações difíceis? Por que Deus ele permite a igreja passar por situações difíceis? Uma das coisas é crescimento espiritual. Porque se eu e você não passar por momentos difíceis, situações difíceis, nós não temos experiência com Deus. Você vê a atitude de Jó, e Jó ele tinha uma experiência com Deus, tinha ou não tinha? Tinha, mas no final ele fala assim, poxa, eu tenho uma experiência nova, porque antes eu só ouvia, era só o que? Oral. Alguém da família, da geração anterior a Jó, falava de Deus, mas agora ele fala assim, olha os meus olhos, os meus ouvidos, agora eu conheço a Deus, agora eu posso experimentar quem é a Deus, porque as experiências fazem com que nós cheguemos a Deus e conhecemos mais a Ele. Paulo ele conheceu a Deus por meio do sofrimento, irmão, porque no primeiro momento que ele se converteu, ele já começou a ser perseguido. Eu aceitei Jesus, eu vou chegar em Jerusalém e começar a pregar. E na hora que ele chegou lá, irmãos, o próprio povo, os próprios cristãos colocou ele para correr. Aqui não, Paulo, nós te conhecemos, você é perseguidor dos cristãos, você não se converteu nada, você está aqui é só para matar os cristãos e passar quem é, quem que não é. E qual que era o plano de Paulo? Poxa,
eu quero levar o Evangelho de Deus a todas as pessoas, eu quero fazer conhecido aquilo que Ele fez na minha vida, porque eu era cego, agora eu estou vendo. Mas os planos dele começam a ser frustrados, e na medida que os planos dele começam a ser frustrados, mais experiência com Deus ele tem. Aí eu quero ir para cá, Senhor. O Espírito Santo fala assim: não, não é para ir não. Não é para essa cidade que eu quero que você vai para outra. E ele vai. Na segunda, né? Não sei se é a primeira viagem, não, na segunda viagem, ele chama os discípulos ali, ele chama alguns. Aí Barnabé traz alguém, que era o primo dele, João Marcos. Fala só, João Marcos está aqui. Na verdade, ele chama João Marcos para ir para a viagem. E João Marcos falou assim: ó, nessa eu não quero ir não, porque na primeira não foi bom não. Nessa viagem eu não quero ir, porque a experiência que nós tivemos não foi nada agradável. O que Paulo fica? Ele fica muito bravo. Eu não quero saber de você, João Marcos. E a Bíblia fala que ele teve uma grande desavença. Mas Paulo não desistiu. Ele partiu para a sua viagem. E aconteceu muitas coisas. Paulo foi açoitado, foi preso, foi perseguido, mas quanto mais perseguição ele tinha, mais crescimento espiritual. Deus também permite que a gente passe por algumas situações para correção. Porque às vezes a gente anda, irmãos, como ovelha desgarradas, né, do pastor, do aprisco. E Deus fala assim: não, eu tenho que corrigir, eu tenho que chegar essa pessoa para perto de mim, está muito longe. E às vezes a gente passa por situações, mas é porque o Senhor Ele quer. E a Bíblia fala que Ele corrige a quem ama. E Deus Ele quer você mais próximo dEle. Não quer dizer também que a gente está bem próximo de Deus, nós não vamos passar por situações difíceis. Não é isso que protege a gente não. Não quer dizer que a gente está próximo de Deus, nós não vamos morrer, não vai acontecer talvez coisa ruim com a gente, não. Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Deus Ele vai moldando o nosso caráter. Romanos capítulo 8, versículo 29, para que possamos ser iguaizinhos a Ele, o primogênito entre muitos irmãos. E é isso que Ele vai fazendo na minha vida. E como lidar com as frustrações, irmãos? Fique em paz com Deus. Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Gostaria que você abrisse novamente a sua Bíblia. Isaías 26, versículo 3. Seu pensamento é firme, tu governarás em paz, porque Ele confia em ti. Meu irmão, quem confia em Deus, vive em paz. Ah, mas pastor, é muito difícil viver em paz. Ninguém falou que é fácil. Mas aquele que confia em Deus, vive em paz. Porque Deus é paz. Deus é paz. E aquele que confia e anda com Deus, vive em paz. Aí as pessoas não entendem, irmãos. A gente chama de crente espiritual. Porque existe crente carnal, irmão. Aí o crente espiritual que vive em paz, que está tranquilo em todas as situações da vida, o crente carnal não entende. Fala, como que você supera essas coisas? O negócio está tão ruim e você está tranquilo porque você está em paz, está confiando em Deus. E aquele que confia em Deus, ele vive em paz, ele anda em paz. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, aquele que confia em ti. Irmãos, este texto é uma âncora para as nossas vidas em todas as tempestades da nossa vida. Porque nós, se estivermos enfrentando aborrecimento, estivermos enfrentando frustrações, perdas difíceis, vale a pena memorizar esse versículo: firme como uma rocha, uma promessa firme como uma rocha, e repeti-la todas as noites
ao fecharmos os nossos olhos para dormir. Esse versículo eu não sei de cor, mas eu conheço um versículo parecido com ele, que é Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Em paz me deito, porque eu confio no Senhor, e só Ele me faz fazer o quê? Pousar em segurança, dormir em segurança. Eu vou dormir tranquilo, Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada que eu venha fazer vai modificar os teus planos, os teus propósitos. E as pessoas sem Deus não têm a quem recorrer. As pessoas sem Deus, elas ficam desesperadas. É por isso que eu estou falando para você, meu irmão, em vez de levar notícia ruim de Covid, leva a palavra de Deus. Porque as pessoas sem Deus, elas não sabem, só vai fazer com que elas ficam mais desesperadas. Mas quando nós levamos a palavra de Deus, uma palavra de esperança, aí elas começam a entender a palavra do Senhor, verdade, elas começam a ter paz, começam a ter segurança. É neste tempo, irmãos, levar paz e não ódio. Esse tempo nós devemos levar esperança e não notícias ruins. Leve paz, leve esperança. Eu acho o seguinte, que as pessoas que andam sem paz, elas não conseguem levar a paz, porque só quem consegue levar a paz é quem anda em paz. As pessoas começam a levar só coisas ruins porque ela não está em paz, mas quem está em paz com Deus, ela começa a transmitir a paz. E é hora de confiar, irmãos, nas promessas do Senhor. É hora de empossar da paz do Espírito. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, deixo-lhe a paz, e a minha paz lhe dou. Irmãos, imagina só Jesus andando frustrado, nosso Deus, eu vou morrer, ai, 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 agora o pessoal vai me perseguir, ai meu Deus, agora os fariseus, os saduceus e aquela turma de gente agora me cercou, eles estão falando de mim. Não, irmão, Jesus estava tranquilo, estava em paz, e ele fala assim, a minha paz vos dou, deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou. Fique em paz, fique tranquilo. Você tem ideia, irmão, Jesus estava tão em paz, que até mesmo ali no barco, no meio da tempestade, Jesus estava fazendo o que, irmãos? Fala aí comigo, repita assim comigo, dormindo. Ele estava frustrado, estava desesperado, mas ele estava o quê? Dormindo, porque Ele é o Deus da tempestade, Ele é Deus de tudo, é Ele que fez todas as coisas, e se Deus fez todas as coisas, nós devemos confiar nele. Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, eu vou dormir, eu vou descansar. E os discípulos estavam tudo ali perturbados, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? Acordaram Jesus e falaram, vocês estão com pouca fé. O Fabrício sempre brinca, né? É os homens de coador, né? Homem coador, não é não? Como é que é? A chaleira, é os homens chaleira, de pouca fé, de colocar café. É o crente chaleira. Irmãos, você deve andar em paz com Deus, em paz com Deus. E para a gente concluir nessa noite, naquele incidente no vulcão, muitas pessoas perderam eventos importantes, muitas empresas perderam dinheiro, mas nós somos mais importantes para Deus do que o empreendimento. Nós somos muito mais importantes para Deus do que o negócio. Nós somos mais importantes para Deus do que dinheiro, bens materiais. E quando nós colocamos os nossos problemas e as nossas frustrações nas mãos de Deus, sabe o que Ele faz? Ele coloca paz em nossos corações. Senhor, eu já fiz o que tinha que fazer, agora eu vou dormir. Eu vou confiar no Senhor, porque o Senhor está cuidando de mim.
Tem até uma música assim, ó. Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de nós. Não tem uma música assim que fala? Linda música, por quê? Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de você, meu querido. E muitas vezes a gente passa por situações que nós não estamos entendendo, que você não entende. Mas eu quero dizer nessa noite, se coloque de pé na sua casa, se coloque de pé, igreja, vamos orar. Coloque os teus planos, seus problemas, situações que você esteja enfrentando nas mãos do Senhor. Aleluia. E estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre veio muito bem, e de ti não esqueço também. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que eu vá, ao teu lado para te guiar. Deus está com você, fecha os teus olhos. Pai querido, nessa noite nós oramos, ministramos essa palavra. Quem sabe alguém está em casa abatido, frustrado, de repente pensando nos seus pensamentos, pensando consigo mesmo que os seus planos, os seus propósitos estão sendo frustrados. Mas diante da tua palavra que nessa noite os teus planos não podem ser frustrados. Ó Pai, nós devemos confiar no Senhor e andar em paz. Coloque paz no nosso coração. Se nós confiamos no Senhor, se nós confiamos na tua palavra, ó Deus, nós andamos em paz. É isso que nós oramos. É isso que nós pedimos, ó Pai. Precisamos de paz nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu oro por cada um dos irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Irmãos, quinta-feira é dia de grupo de crescimento.